Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 26 de setembro de 2025. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, equipe da casa, doutor Valcir, Claudiane, Vanessa. Boa noite, Roberto. Boa noite, comunidade que está aqui nos assistindo. Boa noite, senhor ex-vereador Euridice Fellini. Boa noite, doutor Alisson Ferronato dos Santos. Boa noite, ex-secretária e professora Marlene Altaus dos Santos. Muito bem-vindos. Boa noite a toda a comunidade ibirapuitense que nos assiste através das mídias sociais. Por favor, Claudiane, leia o ofício que originou a sessão extraordinária. Sim, senhora. Temos, então, primeiramente, o ofício de convocação de sessão plenária extraordinária. Os vereadores infracinados vêm à presença dos emitentes colegas, na forma do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ibirapuitã, convocar sessão plenária extraordinária a realizar-se no dia 26 de setembro de 2025, junto à Câmara de Vereadores do município, com o propósito de deliberar sobre as matérias a seguir especificadas. Apresentação e leitura de requerimento de destituição da presidente da Câmara de Vereadores, senhora Roberta Miller, na forma do artigo 17 e 18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, Resolução 189. Deliberação sobre o recebimento do requerimento de destituição a ser aprovado pela maioria absoluta na forma do artigo 18, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Caso haja recebido o pedido de destituição, caso seja recebido o pedido de destituição, na mesma ocasião, formação da comissão processante formada por 3 vereadores sorteados e desimpedidos na forma do artigo 18, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Instalação da comissão formada e notificado o vereador acusado para que no prazo de 5 dias ofereça defesa por escrito. A eventual deliberação acerca da procedência do pedido de destituição, caso seja aceito pela maioria absoluta dos vereadores, ocorrerá em nova sessão plenária extraordinária, a ser convocada exclusivamente para este fim. Em anexo à presente convocação, segue a representação de destituição a ser apresentada e lida na sessão plenária extraordinária, onde consta a exposição dos fatos que ensejam o pedido. Ibirapuitã, 24 de setembro de 2025. Esta, então, assinada pelo vereador José Vantuir Pezzini Clar, da bancada do União Brasil, João Valdir Salamone, da bancada do PL, João Carlos de Freitas, da bancada do PP, Fermino Antônio Gomes, da bancada do PP, Éder Cristiano Bergman, da bancada do União Brasil, José Maurício Padilha, da bancada do PP, Paulo Renato da Silva Padilha, da bancada do PL, e Rosângela Matsiulevics, da bancada do PP. Por favor, a leitura das denúncias pelo respectivo autor, conforme artigo 18, caput do Regimento Interno. Sim. Representação... Não, Claudiane, é o autor que tem que ler. Boa noite a todos, boa noite, secretária, boa noite à comunidade que nos assiste, e boa noite a quem nos assiste por internet. Eu vou pedir o original ali, porque eu tenho a cópia só aqui, por gentileza. Então, o vereador infracinados vem à presença dos eminentes colegas apresentar pedido de destituição em fase do presidente da Câmara de Vereadores de Ibirapuitã, senhora Roberta Miller, na forma do artigo 17 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ibirapuitã, Resolução
189/2025, pelos fatos e fundamentos que seguem. Primeiro fato. No dia 21/9/2025, durante sessão plenária ordinária na Câmara de Vereadores de Ibirapuitã, a representante determinou a leitura de uma denúncia anônima encaminhada ao Ministério Público e o respectivo arquivamento realizado pelo MP da Comarca de Soledade. Posteriormente, determinou a divulgação na imprensa da referida leitura, tentando fazer crer que seu esposo, secretário municipal da Agricultura, não havia recebido o benefício assistencial Bolsa Família, no período em que encontrava-se como secretário municipal. Ocorre que, analisando a ficha do Bolsa Família em anexo, percebe-se que o senhor Pedro Inácio Gauer dos Santos, marido da representada, recebeu o Bolsa Família no valor de R$ 600, desde a competência de 12 de 2023 até a competência de 2 de 2025. Ao contrário do que afirmou a representada na tribuna da Câmara de Vereadores, inclusive chamando os colegas de mentirosos. Importante destacar que, mesmo antes dos 2 meses em que o marido da representada já ocupava o cargo de secretário municipal, janeiro e fevereiro, o Bolsa Família já era pago indevidamente, ao passo que o marido da representada possui diversas fontes de rendas, o que é de conhecimento público e notório. Assim procede a representada, como presidente da Câmara de Vereadores, incorreu na causa de destituição prevista nos artigos 17, inciso 3 e 4, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Tal situação deverá ser apurada pela comissão processante e ser instaurada da forma do artigo 18 do Regimento e posteriormente deliberado pelo plenário da Câmara de Vereadores. Segundo fato. Com muita frequência, a representada usa o carro da Câmara de Vereadores em benefício pessoal, sem qualquer relação com funções de representante do Poder Legislativo. Esta situação é pública e notória. Porém, além de utilizar patrimônio público de forma indevida, ainda dirige o automóvel mesmo existindo um motorista contratado por iniciativa da própria vereadora, pela própria representante. No dia 8/2/2025, sábado, por exemplo, às 21h57, o veículo da Câmara de Vereadores foi autuado no município de Passo Fundo, na Avenida Leste, Olavo Bilac, por ter transposto o sinal vermelho, o que ocasionou uma atuação de R$ 296,40, valor este que a representante não sabe quem pagou. O representante não sabe exatamente o que a representada foi fazer na cidade de Passo Fundo naquela oportunidade, mas o que tudo indica, a viagem tinha o propósito de participar de uma formatura de sua sobrinha, o que deverá ser apurado melhor pela comissão processante. Em 17/3/2025, segunda-feira, às 7h05, o veículo foi novamente autuado na cidade de Passo Fundo, na Avenida Brasil, Rua Ângelo Preto, por excesso de velocidade de 20% acima do permitido, ocasionando uma autuação no valor de R$ 130,16. Na mesma forma, a representante não sabe o que a representada estava fazendo em Passo Fundo, naquela oportunidade, havendo comentários de que estaria levando o filho para a cidade de Sertão, onde ele estuda, o que deverá ser apurado também pela comissão processante. No dia 25/4/2025, sexta-feira, às 15 horas, o veículo da Câmara de Vereadores novamente foi autuado no valor de R$ 586,99, por motivos cujo representante não tem conhecimento, o que deverá também ser apurado pela comissão processante. Segue em anexo as informações retiradas do Detran acerca das infrações acima mencionadas. Se confirmada a utilização do veículo em benefício próprio, a representada terá ocorrido nas condutas descritas no artigo 17, inciso 1, 2, 3 e 4,
do regimento interno da Câmara Municipal, ensejando a possibilidade de sua destituição. Terceiro fato. A representada, em dia indeterminado que haverá de ser apurado pela comissão processante, trocou peças do veículo da Câmara de Vereadores que estavam em garantia, não podendo a representante afirmar por qual razão. Porém, é certo que os amortecedores do veículo haviam sido recentemente trocados e estavam em garantia, tendo sido pagos em duplicata e sem necessidade. Assim, a representada ocorreu nas condutas descritas do artigo 17, especialmente no inciso 2, ao passo que a omissa em ocasionar a garantia dos amortecedores, ocasionando prejuízo aos cofres públicos. Quarto fato. Entre os dias 17 e 24 de 2025, 17/5 de 2025 e 24/5 de 2025, uma comitiva de autoridades do Poder Executivo e Legislativo do município de Ibirapuitã fizeram uma viagem de van a Brasília, a fim de captar recursos para o município cujo transporte foi pago pela municipalidade. Na ocasião, a representada levou consigo a filha de aproximadamente 8 anos de idade, sem qualquer objetivo de representação do município, ou seja, a passeio. Segue em anexo a lista de passageiros da van, dentre os quais conta Alice Cecília Gauer dos Santos, filha da representada. O fato já foi denunciado ao Ministério Público, porém ainda não concluídas as apurações. Importante destacar que um eventual acidente que ocorresse com a van, o que felizmente não aconteceu, poderia ocasionar a responsabilidade civil do município por eventuais danos sofridos pela menor. No que pese o ato já esteja sendo investigado pelo MP, o ato praticado pela representada caracteriza as condutas escritas nos incisos 3 e 4 do artigo 17 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. Quinto fato. Em dias indeterminados durante a sessão legislativa ordinária, a representada falta reiteradamente com o decoro parlamentar à medida que acusa seus colegas inveridicamente, que torna a representada legítima para manter-se na presidência da Câmara Municipal, na forma dos artigos 17, inciso 1, 2, 3 e 4. Situação que deverá ser apurada pela comissão processante. Exemplo disso é o fato de ter dirigido ao vereador José Vantuir Clar acusação de ser sujo e que precisou buscar seu filho na porta da cadeia. Situação que inclusive resultou em um processo judicial envolvendo as partes. Outro exemplo são a acusação dirigidas ao vereador Paulo Renato Padilha da Silva, acusando-lhe de ser mentiroso de forma infusiva na sessão plenária realizada em 21/9 de 2025. Seja isso posto. Vou ver se é só isso. Isso posto requer, primeiro, seja lida a representada a presente representação em sessão plenária extraordinária. Seja admitida... Acho que isso aqui tu já leu, né, Claudiane? Eu vou ler igual. Seja admitida a representação nesta mesma sessão, mediante voto favorável da maioria absoluta dos vereadores na forma do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Nesta mesma sessão, seja formada e instaurada a comissão processante mediante sorteio de 3 vereadores desimpedidos na forma do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara. Seja na mesma sessão notificada a representada para querendo apresentar defesa escrita no prazo de 48 horas na forma do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Sejam apurados pela comissão processante os fatos narrados na representação, emitindo parecer favorável pela destituição da presidente da Câmara de Vereadores,
na forma do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Seja submetido o parecer da comissão processante ao plenário da Câmara de Vereadores para deliberação a ser realizada em sessão plenária extraordinária, a ser convocada especificamente com este fim, cuja a destituição deverá ser aprovada por 1/3 dos componentes da Câmara, conforme artigo 17 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Ibirapuitã, é só a data. Seria isso. Vamos à votação das denúncias pelo plenário. A votação será em voto secreto. Vanessa, por favor, entregue as cédulas de sim ou não para os vereadores. Após os vereadores votarem, a Claudiana e a Vanessa farão a contabilização. Então, sim é aceita a denúncia e não é não aceita a denúncia, é isso? Isso. Vamos contar todos, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro voto, então. Sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, não. Quarto voto, sim. Quinto voto, sim. Sim também. Sexto voto. Sim também. Sétimo voto. E oitavo voto, sim também. Então, tivemos um voto não e 7 sim. Com 7 votos favoráveis à abertura da comissão processante, seguiremos a formação da comissão processante conforme os termos do inciso 2º do artigo 18 do Regimento Interno. Por favor, meninas, por partido, como o denunciado e o denunciante são do PL, e nós temos proporção de 3 partidos dentro da Câmara de Vereadores, automaticamente o vereador João Valdir Salamone já faz parte da comissão processante. Então, as meninas irão colocar os nomes de cada vereador, respectivamente, conforme suas bancadas, e fazer o sorteio agora. Por favor, mostre para os vereadores os nomes. Primeiro, bancada do União Brasil. Faz a leitura. Primeiro vereador, então, José Vantuir Pezzini Clar, bancada do União Brasil. Segundo vereador, Éder Cristiano Bergman, bancada do União Brasil. José Maurício Padilha, da bancada do PP. Esse. Vereador João Carlos de Freitas, da bancada do PP. Vereador Fermino Antônio Gomes, da bancada do PP. E vereadora Rosângela Matsiulevic, também da bancada do PP. Vanessa, eu acho que pega um segundo copo. Entendeu? Pega um segundo copo. Deixa aqui. Deixa aqui. Transparentes, por favor. Isso.
Primeiro, bancada do União Brasil. Vereador Éder Cristiano Bergman. Bancada do PP. Vereador João Carlos de Freitas. Instalada a comissão processante, seguirá o rito do inciso 3º, no artigo 18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. A comissão processante ficou composta por João Valdir Salamone, bancada do PL, Éder Cristiano Bergman, bancada do União Brasil, e João Carlos de Freitas, bancada do PP. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.